Você está escutando o podcast Contracena, onde Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença e Venusto entrevistam artistas da cena teatral contemporânea. Hoje o bate-papo é com uma mulher que atua como atriz, diretora e professora de teatro há 25 anos. Ela fez parte dos grupos teatrais Cabeça Feita e Teatro do Concreto por uma década. Se especializou em teatro do oprimido e entendeu que Augusto Boal abriu caminhos para que a linguagem teatral revelasse a melhor versão de cada um. Essa artista singular permeia entre o teatro e o cinema, entre a educação básica e o ensino universitário. Substituiu a areia do mar pelo barro vermelho do cerrado e fez dele a sua morada. Abriu portas e janelas, cresceu, amadureceu, multiplicou e colheu frutos durante sua trajetória entre a UNB e a Faculdade de Artes do Sina de Moraes, contribuindo para a formação de muitos artistas na capital do país. A estupenda trupe contracena com Silvia Paz. Em primeiro lugar, parabéns pelos 20 anos. Eu, mais do que nunca, já participei de 2 grupos de teatro, né? Como vocês sabem, Cabeça Feita, o Teatro do Concreto. Mas a gente não chegou aos 20 anos, enfim. Então, realmente, chegar é uma celebração. Então, parabéns de verdade. E eu estava comentando aqui, eu continuo chamando ele de Carlinhos, não tem jeito, né? Que eu me emociono muito de ver vocês falando, assim, porque é onde a gente vê a arte do professor, sabe? No processo de formação e de troca de conhecimento. Na verdade, o professor é isso, né? É uma troca que faz. E ver vocês assim já adultos, já sendo pais, já estando num grupo há 20 anos, sabe? Se colocando tão bem assim, e fazendo teatro assim, é um momento de muita emoção. Então, fico muito feliz de estar aqui celebrando junto com vocês. É assim que eu me sinto, celebrando. Então, Silvia, eu queria que você começasse falando um pouco sobre sua carreira, Sim. Sua formação, até hoje, né? As coisas que depois você foi desenvolvendo, trabalhos como arte educadora, como atriz, como professora. Então, gente, tudo começou na minha vida em 1999. Essa data icônica, eu tinha 24 anos. E aí eu comecei a ser atriz profissionalmente e, ao mesmo tempo, ser professora também, né? Eu fazia graduação em bacharelado em cênicas na UNB, e, na época do governo Roriz, ele estendeu para contrato temporário da Secretaria da Educação, que antes era a Fundação Educacional. Então, eu passava o dia inteiro na UNB e, à noite, dar aula no Recanto das Emas. E aí eu comecei. E, para mim, foi um divisor de águas, assim, porque falar de teatro grego para uma turma que era EJA, e aí eu tinha alunos de 60 anos e, ao mesmo tempo, a gente atendia os menores infratores que iam à noite estudar. Eles passavam o dia inteiro no sistema interno, né, e, à noite, eles iam estudar. E era assim. E eu tinha 24 anos. Eu lembro até hoje, eu estava na porta da sala esperando os alunos chegarem. Aí eu falei, vamos lá, gente, vamos lá. Ele falou assim, a gente também está esperando a professora chegar. Eu falei, não, a professora sou eu. Né? E comecei uma turma super mista. E teve uma coisa que era um gari até, que depois eu perguntei qual era a formação dele. Ele era gari, ele estava fazendo um ensino fundamental. Naquela época, era tipo 8º, 9º ano. E ele falava assim, tá, professora, é muito bonito você falar do teatro grego, né? Mas o que isso vai funcionar para eu que sou gari? E aquilo foi assim, um soco no estômago. Eu falei assim, o que é falar de teatro para esse tipo de público, né? Ele falou assim, eu não consigo ter essa mesma paixão. Você fala aqui cheio de paixão e tudo, e Dionísio, né? E fala dos principais dramaturgos, Eurípides, Aristófanes e tal, a tragédia grega, e aí, mas só que isso não chegava para as pessoas. E isso, para mim, foi determinante. A partir daquele momento, eu comecei a entender que, para que as pessoas entendessem um pouquinho dessa paixão que eu tinha e que ainda tenho, eu precisava fazer com que o teatro se dialogasse, né? Eu acho que a palavra mais forte é essa, com o cotidiano dessas pessoas. E, a partir de lá, eu não terminei mais. Hoje eu tenho 50 anos e aí estou com 26 anos de carreira, né? E muito feliz mesmo. E sempre ao mesmo tempo. Quem me conhece sabe. Eu sou diretora, eu sou atriz e sou professora,
e agora coringa do TO, tudo ao mesmo tempo. Eu sou meio... É impressionante. Meu dia tem 48 horas. Sempre foi assim. Falei até para eles, cheguei aqui 15 para as 3, porque eu estava dando aula. Estou montando um espetáculo com meus alunos, enfim. Cheguei em casa 1h30, comi alguma coisa e vim para cá. Então, a minha vida sempre foi assim. Enfim, então, assim que eu me formei na UNB, em 2003, em 2004, eu fui convidada para dar aula na Faculdade do Sina, e por lá eu fiquei 14 anos. Então, foi uma grande trajetória. Tenho muitos aqui ex-alunos, né, que hoje se tornaram amigos, companheiros de cena, de trabalho. Lá eu fui da professora a coordenadora, e nos meus 2 últimos anos eu fui diretora pedagógica também. E, paralelo a isso, voltei para a UNB para fazer um mestrado em Teatro do Oprimido. Né, atualmente estou lá como professora convidada, dando uma disciplina no departamento. Então, enfim, a vida não para. Né? Fora isso, também 14 anos na Secretaria de Educação. Então, é muita gente que já passou aqui por esse olhar, enfim, por essas mãos, por essas dicas. E eu amo dar aula, né, porque é uma forma de você continuar fazendo teatro, né, por mais que eu entendo que, diante de tantos depoimentos que a gente já teve aqui, ser só não é ser só artista, né, mas ser artista é muito complicado. Né? Tem uma hora que a gente precisa também falar de ser artista. Aí onde vem, de repente, um pouco mais de segurança. Então, ser professor hoje de artes, lógico que para mim é sempre um prazer, mas ele também veio de uma necessidade, veio também de um entendimento de como que o teatro pode se chegar para várias pessoas, principalmente num país que não investe em cultura e educação. Teve um dia que eu vi uma frase de também um aluno meu de uma escola pública, que agora eu não vou lembrar, que ele falou assim: professor, eu não sinto falta de teatro, não. Para mim, eu passo a minha vida inteira sem pisar no palco ou sem assistir alguma coisa. E eu fiquei super ofendida. Né? Mas depois eu pensei assim, a gente não ama o que a gente não conhece. Então, ele não conhecia, né, gente? Então, se ele não conhecia, não fazia falta para ele. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, de repente, quanto artista, quanto que a gente acredita tanto nessa potência da arte, que a gente entende também que é terapia, que a gente entende que é um processo de autoconhecimento, um processo da gente discutir as relações, é justamente fazer com que o teatro chegue para todo mundo. Porque, se a gente apresentar isso para as pessoas vão entender, vão se apaixonar, e aí, sim, vão sentir falta. Né? Bem isso. Nessa sua trajetória, Silvia, você sempre está permeando, ora como atriz, ora como professora. E a gente também utiliza o teatro como mecanismo de transformação e, obviamente, também o giz, a lousa, também como mecanismo de transformação. Né? Como é que isso configura assim hoje dentro da sua vida? Como é que você se organiza e como é que você pensa e no seu trabalho enquanto atriz e o seu trabalho enquanto uma arte educadora? Como é que você faz essa distinção? Como é que você junta isso? Como você leva isso? Assim, você consegue identificar, não, eu sou professora nesse momento, esse algum momento você atriz, eu vou subir no palco, eu preciso estar no palco, eu preciso estar em sala de aula por X, Y. Como é que você gerencia sua carreira de professora, sua carreira de atriz, tendo esse trabalho, essa formação, né, nas artes cênicas? Por exemplo, a gente falou aqui em escolhas, né? A escolha de cada um. A minha escolha sempre foi muito mais ser atriz, sempre. Não que em algum momento eu não dirigisse um espetáculo, não que em algum momento eu escrevesse, né? Eu fiz um tempo um concurso, gente, que depois eu pedi para sair no governo do Bolsonaro, que eu fui do Ministério da Cultura. Mas, quando ele se transformou em Secretaria de Cultura, eu pedi para sair. Que não... Você pediu para sair? Pedi exoneração. É mesmo? Tenho essa coragem. Ai. Trabalhei lá 3 anos, de 2016 a 2019, e eu analisava justamente os projetos vindos da Lei Rouanet. Foi uma escola. Mas, realmente, assim, não consegui resistir ao governo Bolsonaro,
né? E quando ele transformou a Secretaria de Cultura, ele minimizou muito um trabalho que a gente estava fazendo lindo mesmo, de analisar projetos, de fazer uma devolutiva à sociedade, com dinheiro público, né? Com a Lei Rouanet, e ele fala essas bobagens aí da Lei Rouanet, que de artista ganha dinheiro fácil. Enfim, né? Quanto tempo você ficou lá, Silvia? 3 anos e meio, de 2016 a 2019. E 3 anos? Aham. Você tinha o Mário Frias como chefe, né? Tinha a Dilma como presidente, né, no começo. Mas aí depois foi para... exatamente. Isso mesmo. Aí, nesse processo. Bem, assim... Eu sou escorpiana, né, gente, com ascendente em Sagitário. Então, eu consigo defender... Aliás, ascendente aquário, perdão. Eu consigo separar muito as coisas, assim. Eu estava até numa conversa com uma outra professora de vocês vão lembrar, a Bárbara Tavares, né? Que, enfim, é uma grande amiga, tá? É hoje a professora lá na UFT, e eu falando assim, como é que eu consigo lidar bem com essa divisão? Divisão mesmo, gente. Porque, quando eu sou atriz mesmo. Eu adoro ser mandada por diretor. Assim, crio muito, mas, assim, naquele momento eu sou atriz, se o diretor mandar em mim, e ele manda mesmo, e eu vou. Né? E, quando eu estou conduzindo um trabalho, também consigo, e também como professora. Então, assim, não é uma coisa que eu sofro. Porque o que eu costumo dizer é que eu estou fazendo teatro, só que eu estou fazendo teatro com essas outras especificidades, né? Talvez seja por isso que eu consiga. Se eu tivesse, de repente, em outro momento, eu não conseguiria. E eu acho que é por isso que eu pedi exoneração no MINC, né? Porque ele já não me atendia, já estava ficando sufocante trabalhar ali, porque eu vi que estava dizimando todo um trabalho que uma equipe grande mesmo, de mais de 150 pessoas, né, que tinham passado para aquele concurso específico, estava analisando as leis do Rouanet. Então, eu não consegui e saí. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é por isso que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Né? Mas divido bem. E uma coisa que eu falei para o próprio Boal, que ter tido a oportunidade de conhecê-lo e de fazer o Teatro do Oprimido, que foi uma surpresa, eu não esperava fazer isso, veio de um convite, e eu falei para ele que eu era uma Sílvia antes, e hoje eu sou uma Sílvia depois do Teatro do Oprimido. E isso é fato. E acredite, gente, eu briguei um pouquinho com ele. Né? A minha primeira pergunta para o Boal foi, eu fiquei 6 anos na UNB para entender Stanislavski e Brecht. Aí você vai e lança um livro para jogos para atores e não atores. Como é isso? Me sinto ofendida. Né? Me sinto ofendida. E aí ele falou uma coisa que, para mim, explicou tudo. Ele falou assim, a linguagem teatral ela é uma linguagem já inata do ser humano. Nós somos expressões. Né? Nós somos expressões. Só que tem gente que vai usar isso como profissão e tem gente que não vai usar. E o que eu faço? Como eu sei que a linguagem teatral é muito potente, eu uso isso para aqueles que também não querem ser atores. Para fazer o quê? Dialogar com a sociedade que ele faz parte. Então, em nenhum momento eu desmereço você, que se formou em cênicas, que é uma artista. Mas eu entendo que essa linguagem é tão nossa que ela também pode servir para aqueles que não querem ser, mas que vão usá-la em algum momento para entender quem eles são, para serem política no sentido de serem mais críticos do que eles são, né? Não a política de congresso, né? Não é essa coisa engessada, mas é no momento de se questionar. Eu acho que o grande mérito dessa palavra é isso, né? É você se questionar. Então, quando ele falou isso, gente, nossa, mas tirou um peso tão grande, sabe? Tirou um peso, fora que eu sabia que eu estava diante de uma pessoa icônica, diante, para mim, de um dos maiores gênios que nós tivemos no século XX. E que bom que ele era brasileiro, né? E que bom que eu tive, a vida me proporcionou a conhecê-lo, assim, e ter uma relação muito próxima com ele. Então, foi isso. A partir disso, eu já entendi que é possível a gente utilizar dessa linguagem teatral e fazermos aí várias especificidades, né? E o Boal, ele tem algumas frases que, na minha opinião, são bem simples e bem didáticas e bem direta, que ele fala, para você ser um poeta, basta escrever um poema. Para você ser um nadador, basta você nadar. Para você ser um ator, basta você atuar. Por isso que ele não é uma pessoa muito bem-vinda, entre aspas, assim, dentro de certas universidades, sabe? Inclusive o Boal, por exemplo, quando ele começou
aqui veio a ditadura, ele teve que se exilar na América do Sul, na América Latina, depois ele subiu para a Europa. Lá fora, ele é muito mais reconhecido e respeitado do que aqui. Eu ia falar um pouco mais para frente sobre o Teatro do Oprimido, mas já que você começou, fala, não, eu acho maravilhoso. Que você falou que recebeu um convite, eu sei como eu recebi um convite, que foi por você. Como foi que você conheceu o Teatro do Oprimido? Como é que foi esse convite? Foi assim, o Boal, por si só, ele era muito atuante, né? Ele foi vereador do Rio, assim que ele voltou do exílio, de 83 a 86, e ele era petista, muito amigo do Lula, né? E aí ele escreveu um projeto para o MINC, gente, pela Lei Rouanet, chamado Teatro do Oprimido de Ponto a Ponto, porque ele entendeu, ele trabalhava com 13 pessoas lá no CTO do Rio, que funciona na Lapa, né? E com essas pessoas ele fazia teatro invisível, teatro fórum, teatro legislativo, principalmente na época que ele foi vereador do Rio, ele criou mais essa técnica do TO, que é o teatro legislativo. E ele apresentava, assim, tem inclusive uma cena icônica assim também, que ele queria falar sobre o racismo, aí tem umas feirinhas no domingo, né, em Ipanema, Copacabana e tal. E a performance dele essa aí foi uma direção dele. Era uma mulher, né, andando, uma mulher chique, loura, andando, e um cara negro de sunga branca acorrentado. E os braços dele eram sacola. Ela comprava um alface, colocava na sacola e dava para ele carregava. Ia lá, comprava a banana, carregava. Comprava uma muda de roupa e carregava. Era só isso. E aquilo criou-se uma divisão, imagina, né? Criou-se aquele burbúnio que é o propósito do teatro invisível, né? Porque não é o invisível o tema, sim a invisibilidade teatral, mas no sentido de trazer à tona as questões que eles querem levantar. A partir disso, ele resolveu discutir o racismo com isso. E, pasme, né? Teve gente que falou assim, essa é uma mão de obra que não tem igual, é a mão de obra negra. A escravidão jamais deveria ter acabado. Aí começa. Aí um outro fala assim, me dá a corrente que eu quero ser aprisionado por você, né? Porque a mulher era bam. Então, assim, tiveram várias questões, né? E ele foi e levantou a isso. Quando ele fez um projeto como esse, ele falou assim, não dá para ficar só no Rio de Janeiro, que ele era muito atuante no Rio de Janeiro. E quando, obviamente, ele era convidado, né, nas universidades fora do país e tudo mais. E tem até o CTO na França, né, que é dirigida por um dos filhos dele. E aí ele escreveu esse projeto que se chamou Teatro do Oprimido de Ponto a Ponto. A ideia era formar novos multiplicadores. Então, ele pegou esse grupo dele, que trabalhava diretamente com ele, esses 13 coringas no sentido de ser aquele que entendia a técnica do TO e podia fazer intermediação entre palco e plateia, né? Porque ele usa a coringa em duas formas. Uma, quando ele foi diretor do Teatro de Arena, na década de 50, que aí o coringa é realmente aquele ator que faz vários personagens, e tem o coringa do TO, que é essa figura que entende o que é o teatro do oprimido e passa para as pessoas. Então, nessa nova vertente do que seria o coringa, ele falou assim, está na hora da gente formar novos multiplicadores. Então, ele dividiu esse grupo de 13 coringas, e eles se dividiram em duplas, outro em trios, e, gente, foram para todos os territórios, né, todos os estados do Brasil. Quando chegou aqui em Brasília, eles falaram assim, onde que nós poderíamos dar uma oficina de teatro do oprimido? E ele trabalhava com pontos de cultura. Então, tinha um ponto de cultura em Goiânia, tinha um em Alto Paraíso, e aqui em Brasília era a Brasiliense de Teatro? Cooperativa Brasiliense de Teatro, que funcionava lá no final da Zanorte, que tinha a Joana Abreu, na época, né? Tinha o Luciano Achico, tinha uma galera. E aí chegou-se na Ducina. Eles foram na Ducina atrás de um espaço, alugar o teatro. Aí o Francis, na época, era o coordenador, e falou assim, não, a gente não vai cobrar, vocês podem usar, só que vocês não vão poder usar o Teatro Ducina, porque já estava perto do final do semestre, né? E vocês sabem muito bem que os irmãos Guimarães ocupavam o Teatro Ducina para a montagem. Vocês podem usar a Conchita, que é o teatro, né, mais embaixo, ali no subsolo do CONIC. Mas a contrapartida será, a gente vai convidar 2 professoras da faculdade para fazer esse curso. Aí o Francis, eu falo que começou com o Francis também, né? E aí ele convidou eu e a Bárbara para fazer. Mas por que ele me convidou? Porque, em 1998, quando eu era estudante da graduação em cênicas,
teve um único, que se chamou Primeiro Festival da Juventude, no Centro de Convenções Ulisses de Guimarães. Né? Só teve um, acho uma pena. E aí foi uma série do governo, eu acho que na época era o Cristóvão Buarque, e uma série de oficinas com várias pessoas renomadas. E o Boal foi lá, dar uma oficina de jogos teatrais em Teatro do Oprimido. E eu fui fazer. E aí eu tirei uma foto com ele, adorei. Imagina, gente, com aquela cabeleira linda, grisalha, aplicando jogos, opressor e oprimida, aquela linguagem toda. E eu ainda falava assim, gente, eu tenho certeza que eu estou fazendo oficina com alguém muito importante, mas eu ainda não sei quem ele é. Porque, como eu fazia bacharelado, né, então a gente não falava sobre o Boal. Fala-se sobre o Boal quem faz licenciatura. Quer dizer, eu estou tentando mudar isso, agora que eu estou lá no universitário, mas, na época, era isso. Então, eu fiz a oficina com ele e fiquei encantada. Aí, quando eu me formei na UNB, que comecei a dar aula na Dulcina, aí eu dei aula tanto para bacharelado quanto licenciatura, aí eu fui começar a ler o Boal. Né? Isso em 2004. Comecei a ler o Boal, Ingrid Kudela, Ricardo Japiaçu e tudo mais. E aí, quando surgiu esse convite em 2006, o Francis já sabia que eu tinha feito a oficina com o Boal. Ele falou, você topa? Eu falei, claro que eu topo, porque agora eu sei quem ele é. Né? E foi exatamente, praticamente 10 anos depois. E daí você fez a formação no CTO, no Rio de Janeiro. Isso. Aí, por exemplo, aí essa formação ela tinha 3 etapas. Né? A primeira, vinham esses 2, vinham para Brasília. Aí dava... Gente, era uma semana com tudo pago pela Lei Rouanet. Né? Com tudo pago... a gente ficava de 9 da manhã às 5 da tarde, com almoço pago também, vários pontos de cultura, foram mais de 40 pessoas naquela sala Conchita, fazendo curso, mas o Boal ainda ele só era mencionado, ele ficava no Rio. Né? Na época, ele já tinha uns 76 anos, né? Então, eles tinham cuidado. Assim. Não sei se você sabe, o Boal tinha leucemia, então, né, ele fazia o tratamento e não era sempre que ele podia estar em vários lugares, né? As viagens deles ficaram bem mais seletivas. E aí a gente fez esse curso, e aí a próxima etapa do curso era a gente fazer os jogos com alguém. E aí foi quando eu convidei vocês. Tinha a Isadora Stepanski também. Né? Eu falei assim, não, gente, eu vou convidar meus alunos da Dulcina. Né? E eu e a Bárbara, a gente começou a multiplicar para a Dulcina. Depois, a gente foi convidada a multiplicar também numa aula da Rita, lá no departamento, na UNB, e também eu multipliquei com um grupo de crianças na estrutural. Essa coisa, né? Eu não consigo me dar conta de um só, fui multiplicando. E eles ficaram muito entusiasmados, que eles entenderam assim que, principalmente eu e a Bárbara, a gente estava tão fascinada, né, com aquilo que eu vivia multiplicando, e eu ficava mandando e-mail. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. E esses e-mails foram chegando para o Boal, entendeu? Tem um pessoal lá de Brasília, tem a Silvia Paz lá de Brasília e tal. E aí, em 2008, que era a última etapa, que a gente fazia a produção do Teatro Fora, eu lembro que a gente fez aquela cena do ônibus, né? Era onde o Boal assistia. Então, ele veio assistir, né, em 2008. Acabou que, por conta de algumas questões burocráticas, o curso, que começou em 2006, ele era para ser finalizado em 2006, mas ele foi finalizado em 2008. E aí ele veio. Quem é que foi buscar ele no aeroporto, gente? Foi a Paz. Porque aconteceu um problema que o pessoal lá do Rio, que estava já aqui, não conseguiu. E aí eles falaram assim, você pode buscar o Boal? Eu falei, se posso. Né? E aí foi... Ali foi um casamento, assim, foi uma delícia. Pronto, aí ele veio assistir e ficou com isso, né? Ele adorou, né? A gente tirou foto e tudo mais, lá no Museu da República. Eu não cheguei a fazer... Você não fez, não mas... Fiz, os meninos não, fizeram, foi, a Lu e o Carlos, e é isso que eu ia falar. Eu acho que foi quem fez... Acho que fui eu, a Luciana, a Isadora, o Diego... Tinha o Diego Vanucci, isso, Isadora Stepan. Tinha mais alunos, né? Eu acho que devia ter uns 10 alunos. Uns 10 alunos. Acho que eram uns 10, mais ou menos. E é maravilhoso, porque o Teatro do Oprimido tem isso, né? Tem. Começou com você, plantou a semente, foi para Carlos, Luciano, foi para mim, Tiago, e aí vai, a gente foi para a unidade de internação. Uma coisa assim, revolucionária. Esse processo que a Silvia falou que foi para o Rio e tudo mais, ela foi a primeira turma aqui, né? Então, essa foi a primeira turma. E formaram 300 multiplicadores no Brasil inteiro, nesse processo. Esse projeto só teve 2 edições, infelizmente. Por quê? Porque ele faleceu. Ele faleceu em 2008. E, realmente, quando o Boal faleceu, muitas portas se fecharam, muitos projetos que ele escrevia, que ele tinha um contato. Olha só, hein, gente? A gente está falando de Augusto Boal, hein?
foram fechados, né? Imagine nós, meros mortais. Mas, assim, tem um ponto interessante, 300 multiplicadores. E aí ele estava escrevendo o último livro dele, A Estética do Oprimido, que é justamente, ele afirma isso que você falou no começo, né? Se você quer escrever, escreva. Se você quer fazer um poema, faça. E só que ele montou também, que teve um patrocínio lá do governo do Rio, desses 300 multiplicadores, ele convidou 24 que mais se destacaram, né, para poder fazer esse curso com ele, porque um dos capítulos desse livro seria o resultado desse laboratório internacional que ele chamou. E aí eu fui contemplada. O pessoal me indicou, já representando a região Centro-Oeste. E é um grande legado que eu carrego até hoje, né? Representa a região Centro-Oeste nessa técnica. Hoje também sou uma coringa, né? Avancei, subi de... Eu sou uma multiplicadora, sou uma coringa também. E aí o nosso laço se estreitou ainda mais, né? Porque aí eu tive essa oportunidade de fazer a oficina com ele, e ele era tão genial, não precisava da gente, mas ele achava que, de fato, precisava ali das nossas contribuições para justamente falar sobre o TO e o lançamento desse último livro. E ele terminou o livro à noite. Quando chegou no dia seguinte, ele já amanheceu morto. Ele cumpriu. Cecília, traz o computador, que eu preciso terminar o livro. Né? E ele termina, exatamente. Lindo, né? Faltando horas para se despedir desse mundo. Veio cumprir uma missão, né? Veio cumprir uma missão. E finalizou. E o livro é lindo, né? Quem já teve a oportunidade de ler A Estética do Oprimido é maravilhoso. E a Silvia foi isso que eu estava falando. Ela fez parte da primeira turma. Isso. Aí depois a gente conseguiu... Ele já tinha conseguido a aprovação também do MINC por uma segunda formação de multiplicadores. Foi quando vocês fizeram. Quando a gente fez também. Foi em Goiânia. Porque foram várias etapas, igual você. Né? Acho que foram umas 3. Aí foi Goiânia, foi Anápolis. Isso, foi... em 2009. A data eu não lembro, mas... Finalzinho de 2008 foi até 2009. Então, só teve essas duas... essas duas formações com a direção do BOAL. E, a partir de agora, sim, vários grupos agora podem fazer uma formação. Eu mesma posso fazer uma formação. Ainda estou escrevendo esse projeto, gente. Eu sempre falo isso, mas vai acontecer, né, de montar aí um curso de extensão e a gente ter novos multiplicadores em TO. É uma meta que eu tenho. E a Silvia é muito maravilhosa. Eu lembro uma aula de Obate que você deu, acho que era a minha segunda aula. Eu era um nenenzão. Eu tinha medo de tudo. E eu lembro que ela botou, acho que foi barbatuques assim, no som. E ela fez uma fila e ela foi liberando assim, vamos, gente, solta, libera. E a gente dançava. Era uma diagonal que a gente fazia. Uma diagonal. E era liberando todos os chakras, tudo. E gente, essa mulher é muito maravilhosa. E isso se estende para o palco também. Você tem uma força, uma generosidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo processo que você estava, como Marielle, né? Borboletas de Concreto, como foi. E como se deu o processo, o convite, como foi a temporada, que, né, vocês tiveram que fazer sessão extra, vocês foram para outro... Não foi, foi até uma apresentação, não chegou a ser. Então, gente, Borboleta de Concreto é o último espetáculo. Eu apresentei agora domingo, dia 17, no Teatro dos Bancários. Tive a honra e o prazer de interpretar Marielle Franco. E foi tão genial assim, porque eu tomei algumas decisões quando eu fiz meus 50 anos, em novembro do ano passado, e uma delas foi reduzir um pouco o meu trabalho para voltar a ser atriz. Né? Porque eu falei assim, não, acho que eu estou dando aula há muito tempo, estou sendo jurada de festivais e tudo mais, então está na hora de eu atuar. Enfim, fiquei com esse gostinho de tentar voltar ao palco, né, mais vezes. E aí teve uma audição esse ano da Casa de Ferreiro, de teatro, a diretora minha xará, Silvia Viana, no qual a gente tinha trabalhado há 10 anos atrás com Poesias do Cárcere. Foi um trabalho bem direcionado, que era interpretar textos de ex-prisioneiros políticos e tudo. Né? Então, ficou aquela marquinha. Né? A gente se intensificou muito a nossa relação nesse processo. E aí ela abriu uma audição agora para fazer Marielle. E ela foi e me mandou uma mensagem. Vai lá se inscrever e tal. Eu falei, a Marielle Franco? Não, gente. Falei assim, imagina, uma menina, né? Não tem nada a ver. Ela falou assim, faz. Eu, sei lá, fazer Marielle Franco? Não sei, eu não conseguia ver uma conexão. Mas ela falou, faz. Aí, a partir disso, eu comecei a ler sobre essa mulher. Né? Eu também tenho essa coisa da pesquisa muito ávida.
E aí eu fui me encantando por ela, assim, me encantando de tal forma, eu falei, gente, que mulher é essa? É uma força, assim, é uma... Não, é impressionante, assim, a força dessa mulher. Por isso que ela incomodou tanta gente. E aí eu fiz a audição. Você criava uma cena, e eu fiz uma cena que eu misturei histórias da minha vida com a história da vida dela. Por quê? Porque o que mais me chamou a atenção da Marielle é que ela tinha uma coisa de um retorno à ancestralidade, né? E fazia isso através de projetos sociais, atendendo uma minoria na favela da Maré. Porque eu sou carioca, né? Mas sim, a favela da Maré ela cruza a linha vermelha e a linha amarela. Não tem zona mais perigosa do que ali. Não é zona norte e zona sul. É o que cruza a cidade, literalmente. Aí eu falei assim, caramba, cara, então vou fazer. Né? Fiz uma cena, meio que depoimento pessoal, coloquei meu RG, coloquei meu CPF, falei da minha família, falei da minha filha, do meu marido, e falei dela, falei da filha dela, ainda falei, sou a vereadora do Rio de Janeiro, número 5777, que era o número dela. Enfim, passei na audição. E aí a gente começou a ensaiar em maio, e foi tudo assim, esquematizado, porque eu confesso, gente, que diante de tudo isso que eu faço, eu não consigo mais fazer parte de grupo. Admiro demais. Mas eu não consigo mais fazer parte de grupo de teatro, gente. Um processo que começa, para mim, sem tempo para apresentar. Eu já fujo, assim, já me dá arrepio. Assim. Eu acho que porque o concreto, a gente ficava 2 anos ensaiando para depois apresentar, sabe? Mas é aquilo, né? Tinha 30 anos, né? E foi um processo, né? O concreto... o Diário do Maldito foi isso. Foi isso, 2 anos para a gente estrear. Mas, assim, eu não tenho mais condição. Eu sou muito assim. Me chamam para o trabalho, 3 meses de ensaio, você vai apresentar tal e tal dia. Topo. Então, eu tomei assim, virei full time. Né? E aí, nesse sentido, aí, quando eles falaram assim, a gente vai começar a ensaiar em maio, a gente estreia em julho no Teatro dos Bancários. Beleza? Beleza. E aí, a audição, gente, ela foi tão boa. Tivemos 109 inscritos, atrizes de Belo Horizonte, teve uma atriz de Nova York que se inscreveu, mas não conseguiu vir e tal. E também eles abriram a audição para rapper, né? Porque a Sílvia queria colocar os rappers, essa crítica que o rap tem, essa denúncia social que o rapper tem, junto com o espetáculo. Então, foi aberto essas 2 frentes, né? Para fazer a Marielle e para ser rapper. Só que foi tão forte que acabou passando 2 rappers, né? Que foi o Maralto e a Cris, e 2 Marielles, que fui eu e a Mila Ellen, que também foi minha aluna da Ducina, com muito orgulho. Então, tivemos aí 2 Marielles. Né? O nome do espetáculo foi Borboletas de Concreto. E foi uma delícia fazer. A dramaturgia do Bruno Estrela, que também é um dos atores da peça. E ele fez, para mim, um dos textos mais inteligentes que eu li. Eu falei isso já para ele. Porque é muito difícil falar de uma mulher como a Marielle, principalmente depois dos noticiários. Então, a gente ficava assim, vai ser um documentário? A gente vai falar tudo aquilo que já foi falado? Mas, gente, ele construiu uma narrativa tão bonita, né, que pega a Marielle desde pequenininha, dos seus sonhos, quando ela se tornou mãe, quando ela foi para o primeiro baile funk, com 16 anos de idade, quando ela se tornou vereadora do Rio de Janeiro, e, pasme, assim, que é o momento que eu faço. Né? A Mila faz a Marielle, até por ela ser mais nova e tal, ela faz a Marielle de criança até o momento que ela é mãe. E eu faço a Marielle da vereadora do Rio de Janeiro até o momento que ela comenta a própria morte. Então, puro Brecht, puro distanciamento. Então, é um texto que eu amo falar de verdade. Né? E aí, até para isso, eu fiz dança butô no Rio de Janeiro. Teve um investimento ainda. Fui fazer dança butô, porque a dança butô é um encontro entre esses 2 mundos. Né? Esse mundo aqui, e a gente sentia muito a presença dela. Foi um presente. Eu digo que foi um presente que eu mesma me dei de 50 anos. E foi lindo, adorei estar de volta. E, quando apresentar no que vem, quero ver todos vocês lá, porque vale a pena, gente, né? Sério. Está muito bonito mesmo. Que maravilha. Eu queria só saber assim, como é que foi para você essa conciliação. Você ainda estava dando aula? Como é que era o processo de ensaio, assim, de construção? Estava dando aula, mas assim, eu saí porque eu também dava aula no colégio, né, gente?
Sabe aquela coisa? Professora dá aula para garantir a bolsa da filha? Eu entrei nessa, né? Mas aí eu saí do colégio, que a minha filha continuou bolsista e tal. Saí do colégio, ela está terminando quase o ensino médio, e aí, com isso, eu fiquei com alguns dias vagos, né? E aí eu resolvi cuidar de mim, entrei na academia, sabe como é que é? Sabe? Cuidar da beleza também, que faz parte, né? Porque a idade chega. E aí a gente ensaiava só 2 vezes por semana, assim. Foi um encontro muito legal, assim. Sabe quando você não tem tempo a perder? Gente, eu não estou falando que ensaiar mais vezes por semana é ruim, não, tá? Mas eu estou falando assim, a gente não tinha mesmo tempo a perder. Então, a gente ensaiava terça e quinta na Escola Parque, aqui da 308 Sul, e a gente levantou esse espetáculo em 3 meses. Eu acho interessante falar isso também, porque cada grupo, cada artista, cada pessoa tem uma realidade e se organiza de um jeito, né? E não existe melhor nem pior, né? É a forma de como se dá para fazer, como se pode fazer. E essa é a realidade, é isso mesmo, né? A gente tem 1000 funções e dá para se entregar também. São processos e processos, né? E é uma construção, porque você não chega cru naquele momento. Olha a sua trajetória, o Teatro do Oprimido, tudo que você passou para chegar, para fazer Marielle, que tem, né, todo esse E justamente esse por eu ter contexto. saído da escola, eu consegui fazer esse treinamento, né? Porque ela falou, eu quero que você dance, que a sua personagem, a sua Marielle, que a gente chamava de Marielle 1 e 2, ela dança e botou, ela vai estar o tempo inteiro no espetáculo, meio que não é supervisionando, se conectando com as cenas que estão acontecendo, né? E eu não sei nada de butô, quer dizer, não sabia, né? Então, por eu ter saído desse emprego, eu consegui ir para lá. Então, eu vivi uns momentos assim que eu sempre tive vontade de viver e nunca dava conta, que eu sempre também era professora, né? Tinha que cumprir provas, aquelas coisas e tal. E aí eu consegui ir para lá, né? E a gente ensaiava à noite justamente porque todo mundo tem seus trabalhos. Agora, sim, é uma galera incrível, né? A Cristai, ela é uma rapper da Ceilândia, né? E ela faz rap, toca todo final de semana. Né? O Maralto do Paranoá. Então, assim, a gente pegou também uma galera bacana assim, que quer dizer muita coisa através da arte. Eu acho que isso é um dos grandes legados. Né? Eu fiquei pensando aqui nas perguntas que foram levantadas, né? Quando que a gente sabe que quer fazer teatro? Eu, pelo menos, descobri que eu queria falar sobre mim, sobre as pessoas, mas de uma forma espetacular, de uma forma cotidiana. Eu falei assim, o que isso vai me dar? As artes visuais vai me dar isso? Talvez, um pouco, né? Mas eu não tinha nenhuma habilidade com desenho. A música também, às vezes, numa composição, no instrumento que você toque, né? Mas, no meu caso, eu descobri que era através de mim mesma. Né? E o Stanislavski, ele fala de uma coisa da dualidade do ator, que eu acho tão bonito. Né? Você nunca deixa de ser quem você é, mas você se empresta para ser uma outra pessoa. E você acredita tanto que você pode ser uma outra pessoa, que todo mundo da plateia sabe que você não é essa pessoa, mas eles acreditam que, naquele momento, você é. Né? E que é uma coisa mais bonita do que isso? E a gente faz o quê, gente? Né? O que é um drama? O drama são as relações humanas sendo discutidas. Né? Então, o que a gente propõe o tempo inteiro em cena é um drama. É que essas relações possam ser conversadas, seja no infantil, né? Seja numa realidade fantástica, né? Seja num espetáculo muito mais contemporâneo, seja na dança, no movimento, seja no circo. Então, eu descobri que eu queria dizer as minhas coisas para o mundo, as minhas percepções, né? Através do teatro. O podcast Contracena é idealizado pela Estupenda Trupe e conta com o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Siga nossas redes @estupendatrupe ou visite o nosso site estupenda.net.